E aí, Pega Devs, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre validações, que dentro do Pega se chama Validations. E as validações, elas servem para, como o próprio nome já diz, validar algum comportamento, validar alguma coisa. Resumidamente, as validações servem para processar dados e verificar se esses dados estão se comportando da maneira esperada. Como, por exemplo, aqui a gente tem essa tela de fornecer os dados do usuário e a gente tem aqui essa data de nascimento. Eu posso criar uma validação de modo que essa data de nascimento do usuário, do morador no caso, não pode ficar no passado. Então, isso se trata de uma validação. Ou seja, as validações elas servem para barrar comportamentos indesejáveis, de modo que mantenha a integridade do comportamento do case. Dentro do Pega, existem dois tipos de validação, que são as validations comuns e temos o Edit Validate. Eu vou mostrar cada uma desses tipos de validação, a começar pela validation comum. Quando a gente cria uma ação, como por exemplo aqui nessa tela Provide Personal Data, essa ação fica num Flow Action. E lá no Flow Action também ficam as validations, os validates que a gente pode criar. Então eu vou vir aqui no Pega, a gente vai vir nessa tela aqui, nessa Flow Action do Provide Personal Data, e vamos criar a nossa validação. A gente vem aqui, expande aqui a aba de processos, Process, do nosso Case Reporting, expande aqui os Flow Actions e a gente vai no Provide Personal Data. Esse Flow Action possui aqui uma aba chamada Validation e é nessa aba que a gente vai realizar a validação de um determinado comportamento. Vamos supor, por exemplo, que eu quero que esse telefone aqui ele possua pelo menos 10 dígitos. Então, se eu tentar passar de tela, vai ser lançada uma validação impedindo que eu passe de tela caso o usuário digite menos de 10 dígitos aqui nesse telefone. Essa validação ela ainda não está acontecendo, então se eu clicar aqui em Submit, por exemplo, se eu colocar 4 dígitos e tentar passar, a validação ela não vai ser lançada. Vocês veem que a gente já veio para outra tela aqui. Isso ocorre porque a gente ainda não criou essa validação. Então a gente vai criá-la agora. Como eu falei, a gente vem aqui em Validation e vamos criar aqui uma validação chamada Validate Phone Number, por exemplo, que vai fazer a validação do nosso número de telefone do jeito que a gente quer. Eu vou clicar aqui no alvo e aí a classe é a classe do case mesmo e vamos criar. Aqui a gente já tem a página, né, da nossa validação e aqui a gente vai ver cada um desses componentes. Aqui em Property a gente diz qual a property a qual a gente quer exibir a mensagem de erro, caso a mensagem seja lançada. Então, por exemplo, eu quero lançar uma mensagem de erro, de aviso, no número de telefone, que é esse campo aqui, que eu vou mostrar agora, esse campo daqui. Para isso, a gente vai ter que dizer o nome dessa property. E essa property, como a gente já sabe, ela pertence ao address, ou melhor, ela pertence ao resident, que é o morador. Então a gente vem aqui e coloca a propriedade resident phone. E agora a gente vai dizer qual a condição para que essa validação seja lançada.
A gente clica aqui em ADD e vamos criar uma expressão para que, caso essa expressão seja verdadeira, a mensagem de erro seja lançada. Então a gente vem aqui, vocês podem ver que existem diversos tipos de comparação que a gente pode fazer, comparar dois números, comparar duas strings, por exemplo, se eu quiser comparar se dois números são, se uma property é igual a um determinado número, por exemplo, eu posso fazer diversos tipos de validação, posso ver se uma data pode estar no futuro ou não, e entre outras. Porém, o que nos interessa aqui é o expression evaluates to true, que a gente vai verificar se uma expressão é verdadeira. Como eu falei, o requisito da nossa validação é de que o número de telefone tenha pelo menos 10 dígitos. Então, a gente vai pesquisar aqui em browser a função length, que é a função que calcula o comprimento de algum string. Então, a gente clica aqui nessa função e a gente vai querer calcular se o número de telefone, resident phone, está menor do que 10. Clicando aqui em Submit, a gente tem agora a nossa expressão. Se estiver menor do que 10, a gente lança a mensagem de erro. O número de telefone deve ter 10 ou mais dígitos. Vamos clicar aqui em Submit e salvar. Agora, a gente acabou de criar a nossa primeira validação. Agora a gente vai criar um case do zero e ver essa validação funcionando. Criar um case aqui de reporting. E vou colocar aqui 3 dígitos no nosso telefone e vou tentar passar. Quando eu clicar aqui em Submit, vocês vão ver a validação em ação. Cliquei em Submit e aí a mensagem ela é apresentada justamente no campo que eu coloquei lá, que é o campo de telefone. O número de telefone deve ter 10 ou mais dígitos. E aqui também em cima ele lança a mensagem de erro. E agora eu vou colocar vários dígitos aqui, mais de 10. Quando eu passar de tela, vocês vão ver que a validação ela não vai ser mais lançada, justamente por não ter menos de 10 dígitos aqui. Passei de tela e agora eu já estou em outra tela. Então, as validações elas servem justamente para a gente validar a consistência dos nossos dados, validar se o comportamento dos nossos dados está da maneira esperada, de acordo com alguma determinada regra de negócio que o cliente pode nos fornecer. Além disso, a validation ela possui algumas outras características, como por exemplo, eu posso adicionar aqui novas validações, uma nova property aqui também, para realizar uma nova validação. Ou seja, eu posso colocar várias validações aqui para serem feitas dentro de uma única validação. Ou melhor, dentro de uma única regra de validate, eu posso lançar diversas validações aqui dentro. E uma outra questão importante é com relação aqui a essa aba aqui, Input. Essa aba Input permite que a gente possa personalizar a nossa validação. Como seria isso? Eu posso, por exemplo, lançar uma validação customizada por stage. Então, se eu clicar aqui em Stages, a gente volta aqui na aba Validate e aqui a gente tem a opção Input Stage Name. O que isso significa? Eu posso lançar uma validação que vai variar de acordo com o stage. Então, por exemplo, eu posso adicionar uma nova condição aqui, clicando nesse mais. Então, se o stage for, por exemplo, o stage de... Vamos ver os nomes dos stages aqui, só para a gente ter um exemplo. Se o stage
for, por exemplo, o stage de reporting, não, se for o stage de review, que é esse aqui, ele vai lançar uma determinada condição. Então a gente coloca aqui o nome review, que é o nome do stage, e aqui nesse add a gente lança a condição que a gente quer. Então se eu quiser, por exemplo, que o stage de resolution tenha um outro comportamento de validação, eu clico aqui no mais, coloco resolution e coloco aqui no add uma nova condição para esse stage. Ou seja, dentro de uma regra de validação, eu consigo fazer uma customização por stage. E isso é extremamente poderoso dentro do Pega. Eu vou fechar aqui a regra por agora, já que a gente já fez essa regra de validação, né? E agora a gente vai aprender um novo tipo de validação, ou melhor, um outro tipo de validação que existe dentro do Pega. O outro tipo de validação que a gente pode fazer dentro do Pega é o Edit Validate. O Edit Validate ele é diretamente ligado a properties, ou seja, a propriedades dentro do nosso case. E basicamente ele é um tipo de validação client-side, ou seja, ele acontece em tempo real aqui na tela. Não é necessário submeter essa validação ao servidor. Então, sempre que eu mudar alguma coisa na tela, o client-side, o lado do cliente, ele trata de lançar a validação sem precisar do servidor. Mas como é que eu faço isso? Como é que seria o funcionamento do Edit Validate? A gente vai ver agora na prática. Eu vou criar um case novamente aqui. E a gente vai fazer um exemplo aqui com a data de nascimento do morador. Eu tenho essa propriedade aqui, data de nascimento. Eu vou utilizar aqui a ferramenta do Live UI para abrir a section que tem essa propriedade. Vamos voltar aqui no nosso Dev Studio. E aqui a gente tem a data de nascimento. Essa data de nascimento, ela é a property birth date, que é a property presente dentro do nosso objeto resident, que é o morador. Então eu vou abrir essa property. E aqui a gente vai ter a opção na aba Advanced. Vamos ter a opção de usar uma validação diretamente relacionada a essa property. Esse tipo de validação, como eu falei, se chama Edit Validate. Esse tipo de validação é client-side, diferentemente da outra validation que a gente falou, que é server-side, e ela é feita em Java. Se a gente vier aqui, por exemplo, existem diversas opções que o Pega dá, e essas validações elas são úteis, por exemplo, para validar um determinado padrão de caracteres, como por exemplo um CPF que a gente quer que tenha um certo padrão, algum zip code. Então, elas são úteis para validar um determinado padrão dentro de uma propriedade. Eu posso aqui, por exemplo, usar a Not Future Date, que é um Edit Validate padrão do Pega. Eu vou abrir aqui no alvo e a gente vai ver que isso trata-se de um código em Java, que verifica se a data que o usuário está colocando lá, ela é anterior, ela está no passado ou não. Então eu vou clicar aqui em salvar e a gente vai ver isso funcionando na prática. Vou criar um novo case aqui. Case de reporting. Então aqui, se eu colocar uma data no passado, o Pega ele não vai reclamar, porque a validação justamente verifica se a data de nascimento está no passado. Então, por exemplo, se eu colocar 16, vai ser lançada essa validação. Aqui essa validação está em inglês,
Se a gente colocar o nosso operador em português, seria como, por exemplo, está pedindo aí para lançar uma data que esteja no passado. Se eu colocar uma data no futuro novamente e tentar passar, o Pega não deixa. Ele dá esse aviso aqui, impedindo do usuário prosseguir. Então, literalmente, eu tenho que colocar a data no passado para poder prosseguir com o case. Aqui, como vocês podem ver, a nossa validação feita anteriormente também foi lançada, que é o Validation. E aí a gente pode ver os diferentes funcionamentos, tanto a Validation quanto a Edit Validate. Com isso, a gente consegue entender a importância das validações dentro do Pega e verificar que elas estão diretamente relacionadas com as regras de negócio que são fornecidas pelos clientes que querem que a gente desenvolva uma aplicação com um determinado comportamento.